Então, temos aqui outra definição, né? Planejamento em si, sobre planejar, né? É o processo racional, né? Vejam que há sempre a racionalidade envolvida, né? O pensamento, a capacidade de pensar, para não fazer bobagem na hora de planejar o espaço urbano. Muitas vezes o processo se torna irreversível. Então, é um processo racional que visa definir ou orientar ações futuras, a partir de um determinado enfoque sistêmico, buscando o melhor uso dos recursos existentes. Então, tem que conhecer. O primeiro passo é conhecer. Conhecer o espaço, como dizia o Yves Lacoste, um teórico da geografia francesa. Ele dizia sempre, precisar conhecer o espaço, né, pensar o espaço, para saber nele me organizar, para saber nele atuar. Então, a gente precisa conhecer primeiramente o espaço, quais são os conteúdos e as formas que nós possuímos, para que esse processo de planejamento saia o melhor possível. Tá? Seguindo. Então, processo, né? Falamos em processo. Tudo isso dentro aí do ato de planejar. Então, vamos a alguns deles aqui. Definição de objetivos e metas. Né? Esses são os processos ou etapas, né, como queiram chamar, a gente chama de processo, para definir o planejamento. Né? Então, hoje as cidades elas já surgiram, né, espontâneo, planejadamente. Porém, nós trabalhamos com a reorganização do espaço urbano. E isso é um grande, digamos assim, passo a ser dado no Brasil. Né? Nós temos grandes cidades, e cidades também em crescimento, que precisam rapidamente serem repensadas para se tornarem cidades, né, mais funcionais, com uma mobilidade urbana muito melhor. Então, imagine cidades grandes, né, como grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo e outros mundo afora, Nova York, né, Tóquio, Londres, Paris, que constantemente precisam ser reorganizadas para se tornarem mais funcionais. Então, olha o primeiro processo: definir, né, objetivos e metas, definir a estrutura organizacional, criar, né, diagnósticos e avaliação de acertos e conflitos, levantar dados, integração e avaliação desses mesmos dados, né, identificar alternativas, selecionar, né, alternativas para as tomadas de decisões, definir diretrizes, implantação e monitoramento. Olha aqui um ponto, um processo extremamente importante. Eu falei há pouco que no Brasil nós não temos grandes problemas de planejar, até que se consegue planejar bem. Um dos grandes problemas do Brasil hoje está aqui, ó, implantação e monitoramento. O projeto está lindo, perfeito, maravilhoso, bem feito, mas na hora da implantação e no pós-implantação, que é o monitoramento desses projetos, é que vem o problema, um dos grandes problemas da gestão do espaço urbano no Brasil. Exemplos, nós vamos ter vários, né? Você pode criar uma praça, vou falar aqui em praças e parques, são exemplos mais simples de se tomar, mas você pode pensar em loteamentos, em novos bairros, conjuntos habitacionais, áreas verdes, né? Condomínios populares, condomínios de luxo, e obras públicas, né? Obras de saneamento básico, principalmente, galerias de águas pluviais, estações de tratamento de água, de efluentes, enfim, implantação de órgãos públicos. Tudo isso é muito mal implantado e mal monitorado. Né? Os problemas surgem justamente do meu ponto de vista, da falta de monitoramento, de acompanhamento desses processos urbanos. Tá? Então, esse é um grande ponto-chave que, para mim, é muito mais importante do que o planejar. Planejar é um ato que no Brasil a gente já conseguiu fazer e consegue fazer bem para muita coisa. Mas a implantação, né, colocar em prática e o pós-implantação, que é o monitoramento, é algo que sempre deixa a desejar. Então, vamos lá. Ainda dentro dos processos, né? Então, nós temos aqui unidade de trabalho. Que seria essa unidade de trabalho? Né? A área que contém as interações, né, ou que gerem, né, pressões sobre os sistemas naturais ou antrópicos a serem estudados. Então, unidade de trabalho, o que é que eu preciso ver? O que é que eu preciso modificar, melhorar? Onde é que eu preciso atuar enquanto gestor, né, enquanto agente do planejamento urbano? Eu preciso ter uma área que esteja sofrendo algum determinado tipo de pressão, seja ela um sistema natural ou um sistema antrópico. Né? E essa diferença de natural e antrópico vocês conhecem. Então, pode ser, por exemplo,
na cidade que eu morava, que eu morei quase minha vida toda, né, em João Pessoa, lá na Paraíba, tem uma área de preservação permanente, um parque estadual que tem um jardim botânico, chama-se Mata do Buraquinho. É uma das maiores áreas de reserva de Mata Atlântica do Brasil, dentro de cidades, né? Na verdade, é a maior. E hoje ela sofre a pressão do setor imobiliário, né? Lembrem-se, setor imobiliário como agente produtor do espaço urbano. Então, havendo um cercamento, né, da Mata do Buraquinho, e essa área de Mata Atlântica vem sendo constantemente atacada, né, invadida, loteada, e isso está causando uma pressão sobre um sistema natural que é uma área de Mata Atlântica. Então, nós temos aí uma unidade de trabalho, né? Tem que se frear o loteamento de áreas próximas, né, no entorno, é muito comum. Ela é margeada pela rodovia 230, né, a BR-230, também conhecida como Transamazônica, começa lá na Paraíba, no município Cabedelo, que é vizinho a João Pessoa, e é muito comum todos os dias na rodovia você ver preguiças, né, bicho preguiça, outros animais atravessando a BR, e muitos deles sendo mortos. Então isso é uma pressão, né, causada num sistema natural. E também tem as pressões dos sistemas antrópicos, né, que são dentro das próprias cidades. Vias que ficam engarrafadas rapidamente, né, vias muito estreitas, onde não cabem mais de 2 rolagens, né, de pista, áreas que precisam ser trocadas, transformadas em mão única, que antes era mão dupla, colocação de semáforos, sinalização vertical, sinalização horizontal, porque o tráfego, né, de veículos se tornou mais intenso com o aumento populacional. Então, aqui 2 exemplos básicos de unidades de trabalho, né, áreas que tenham pressões para serem resolvidas. Área de estudo, né? Área de ação direta do planejamento definida em função da escala de trabalho. Então, a minha unidade de trabalho pode ser o entorno, como eu dei aqui o exemplo, né, lá para Paraíba. Entendam, lembrem que as nossas cidades do interior de Rondônia ainda não sofrem tanto as pressões, né, nem nos sistemas naturais urbanos, nem nos sistemas antropizados, né, ou antrópicos. Então, vamos sempre rebuscar em alguns momentos exemplos fora do estado. Então, esse exemplo que eu dei da cidade de João Pessoa, né, na Paraíba, em relação à área, à unidade de trabalho, falei na Mata do Buraquinho, vocês podem pesquisar na internet, e também falei das avenidas, né, algumas ruas que já estão sobrecarregadas, mas aí vocês podem pensar em São Paulo, outra grande cidade que vocês tenham mais em mente, Porto Velho, Cuiabá, enfim. E então, isso é uma área de uma unidade de trabalho. Isso varia com a escala, né? Escala, vocês devem ter estudado isso em cartografia ambiental, né? E a escala de estudo, ela tem muito a ver com o tamanho da área projetada para se trabalhar. Então, a minha área de trabalho, pode ser uma cidade, um estado, e a minha área de estudo, ela é um pouco menor, né? É um fragmento dessa porção maior, ou seja, eu a classifico de acordo com a minha escala de trabalho. Eu vou trabalhar com um parque, com uma área verde, um parque estadual, municipal, uma floresta nacional, uma RPPN, vou trabalhar com um centro da cidade, centro comercial, centro industrial. São escalas diferenciadas para os meus estudos. Por isso que é importante também vocês terem aprendido um pouco sobre escala geográfica, escala cartográfica, na disciplina de cartografia ambiental e geoprocessamento ambiental.